Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, graças a Deus, não é? Nós estamos aqui na casa do nosso Pai e nós já temos escutado a voz dele, a voz do amigo Espírito Santo, através dos seus servos, através das músicas, por meio das orações também, das palavras do nosso pastor. E para mim é uma grande honra fazer parte desta casa, trabalhar com esses professores tão dedicados na casa do nosso Deus. E o trabalho de fato foi feito durante a pandemia e continua sendo feito agora, tudo para a glória e a honra de nosso Senhor Jesus Cristo. E a alegria nossa, porque de fato a igreja é muito beneficiada pelo trabalho da Escola Bíblica Dominical. Então você que é professor, saiba que você tem contribuído e de maneira muito significativa nesta casa, para a obra de Deus, e essa é a nossa maior alegria. Eu quero começar com uma cena aqui, e com ela eu quero dar 2 lições a vocês. Quando a gente começa a riscar com a caneta, ela não funciona, porque está nova. Então a gente precisa insistir e insistir. Talvez vocês em casa, quando forem usar a caneta, vocês vão ter que insistir por mais de 1 minuto, tentando riscá-la. Ela vai riscar, mas certamente vai demorar. E com os nossos alunos é assim também. Muitas vezes a gente tenta uma vez e não dá certo, a gente tenta outra vez e não dá certo, tenta outra vez e não dá certo, e aí a gente para e diz assim, eu vou desistir. Mas continue tentando porque nós temos aqui na igreja hoje alunos que já foram rebeldes. Nós temos na nossa igreja pessoas que os professores precisaram insistir muito para que eles estudassem, para que eles se interessassem pela Bíblia ou pelos estudos seculares. E aí o legal é que depois de muito tempo a gente reencontra essas pessoas e elas olham para a gente e dizem assim, obrigado por não terem desistido de mim. Essas daqui até que funcionaram rápido. Eu risquei e funcionaram. Em casa eu precisei me dedicar mais a essa prática para conseguir fazer com que a caneta funcionasse. Mas todas elas, as que tentei, umas 10 pelo menos, funcionaram. E assim deve ser com os nossos alunos também. Nós precisamos insistir, convidar uma vez, convidar outra vez, convidar mais uma vez e convidar de novo e mandar mensagem chamando-os para a aula. Muitas vezes não é porque ele reconhece a importância da escola dominical, mas é porque você, professor, sabe a importância da escola dominical para a vida dos alunos, e sobretudo para a vida daqueles que não reconhecem a importância dos estudos, porque certamente esses são aqueles que mais precisam da insistência do professor, são aqueles que mais precisam que o professor gaste tempo, invista neles. E depois, estes que nós estamos investindo hoje na igreja, tornar-se-ão pregadores do Evangelho, tornar-se-ão líderes de ministérios, tornar-se-ão pastores de igrejas, e nós vamos ter a convicção dentro de nós, de que Deus nos usou para que a gente insistisse com essas pessoas, e elas cresceram, elas amadureceram e começaram a escrever na vida de outras pessoas histórias maravilhosas também. A nossa base de hoje é exatamente o texto que o nosso irmão Wilson leu, e eu peço que você
Abra sua Bíblia nele, por favor. O primeiro texto lido pelo nosso irmão Wilson, Atos capítulo 10, o versículo de número 44. Isso aqui é para mostrar a você que você não está sozinho na obra que Deus delegou. Atos capítulo 10, versículo 44. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Aqui a gente conhece o texto, nós já trabalhamos todo o livro de Atos dos Apóstolos no capítulo 10. Essa aula do capítulo 10 foi o nosso irmão Sóstenes quem deu na classe Dan. E o livro de Atos dos Apóstolos, na verdade, é o livro dos atos do Espírito Santo. É o Espírito Santo que está agindo na vida dos apóstolos e por meio deles o Espírito Santo realiza as suas obras. Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, falam-nos sobre as obras que Jesus Cristo realizou enquanto estava aqui na terra. Depois ele foi morto, foi crucificado, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e apareceu aos seus discípulos. Apareceu a muitas pessoas durante dezenas de dias, pregando a eles, instruindo a eles. E numa dessas instruções, falando aos discípulos, Jesus disse assim: olha, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. O Espírito Santo virá sobre vocês, vocês receberão esse poder, vocês serão revestidos do poder do Espírito Santo. Isso vai acontecer em Jerusalém. Fiquem em Jerusalém, vocês serão revestidos, e depois de serem revestidos de poder, vocês serão minhas testemunhas. E Jesus disse, Atos 1:8, em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Jerusalém era a capital de Judá, depois na Judéia, correspondente à tribo de Judá e à tribo de Simeão, depois Samaria, aquilo que foi chamado de Reino do Norte, e até os confins da terra. Então Jesus havia deixado claro para os seus discípulos que o evangelho deveria alcançar tantos que estavam em Jerusalém e na Judéia, como também aqueles que estavam nos confins da terra. Os discípulos sabiam que o Espírito Santo viria, até porque Jesus já havia dito, antes inclusive de ser crucificado, ele disse assim: olha, eu não deixarei vocês órfãos, eu vou enviar o Espírito Santo, ele estará com vocês, ele testificará a vocês a meu respeito. E os discípulos estavam lá em Jerusalém, em Atos no capítulo 2, orando e dizendo: manda, Pai, manda o Espírito Santo, envia o Espírito Santo para nós. E aí o Espírito Santo desceu em Atos no capítulo 2. E na casa em que eles estavam reunidos, cerca de 120 pessoas que estavam lá, foram cheias do Espírito Santo, receberam a efusão do Espírito Santo, todos judeus. E começaram a trabalhar para Deus em Jerusalém, na Judéia, e começaram a trabalhar para Deus, mas queriam ficar por ali mesmo. A obra estava prosperando e eles queriam ficar por ali mesmo. Mas a palavra de Deus era em Jerusalém, na Judéia, e vocês não podem esquecer de Samaria. E aí o que foi que aconteceu? Deus permitiu que viesse uma grande perseguição à igreja que estava em Jerusalém, de modo que aqueles irmãos foram dispersos para outras regiões, inclusive Samaria, anunciando aos samaritanos a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. E a obra de Deus precisava continuar. Deus mandou, por exemplo, Filipe à região de Cesareia, para que Filipe lá pregasse o evangelho do reino de Deus, falasse a respeito de Cristo. Em Atos no capítulo 8 e no versículo 40, depois de Filipe ter pregado ao eunuco etíope,
o Espírito Santo de Deus o arrebata da presença do eunuco e o leva para outra região. E no versículo 40 do capítulo 8 diz que Filipe achou-se em Azoto e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades até chegar em Cesareia. Então Filipe foi lá, pregou o evangelho em Cesareia. Muitas pessoas em Cesareia ouviram o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, e certamente por boca de Filipe, um dos que ouviram foi um homem chamado Cornélio. E o capítulo 10 do livro de Atos trata exatamente sobre este homem. Fala sobre Cornélio. Cornélio estava lá em Cesareia, na sua casa, e ele ouviu, e ele teve uma visão da parte de Deus enquanto ele estava orando, enquanto ele estava consagrando a sua vida a Deus. Ele, com toda a sua casa, fazia muitas esmolas e orava a Deus. No versículo 3 do capítulo 10, diz que a hora nona, perto das 15 horas, Cornélio viu claramente uma visão, a visão de um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia assim: Cornélio, chamando-o pelo nome. Olha que coisa interessante, chamando-o pelo nome, disse assim, Cornélio, e ele fixando os olhos no anjo, disse assim: que é, Senhor? E o anjo de Deus disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Sabe o que é isso aqui? É o trabalho. O trabalho que Cornélio fazia, como ele era um homem de fato piedoso, a gente entende que provavelmente não era para aparecer. Ele fazia porque ele tinha um bom coração. E ele fazia como se estivesse fazendo, de fato, para Deus. E é exatamente por causa disso, aquelas obras que Cornélio fazia, subiam diante de Deus e chegavam até as narinas de Deus como um cheiro suave. E a obra do professor é assim. Muitas vezes quando você está lá embaixo, trancado numa daquelas salas, trancado não, né, com a porta fechada, numa daquelas salas de aula ensinando, muitas vezes eu, enquanto superintendente, não sei de determinada coisa que aconteceu, o quanto você foi importante para determinado aluno. Uma palavra que você falou, talvez nem mesmo você saiba o quanto foi importante numa determinada aula, numa determinada palavra, num determinado versículo que você deu. Você talvez não saiba o quanto foi usado por Deus, mas as coisas que a gente vai fazendo, mesmo que muitas pessoas aqui na terra não percebam a obra que a gente faz, essas coisas estão subindo até a presença de Deus e estão chegando diante do Pai como cheiro suave nas suas narinas. E o anjo disse: olha, as tuas orações, as tuas obras, as tuas esmolas têm subido até a presença de Deus. E Cornélio foi instruído pelo anjo que lhe apareceu a enviar alguém até Jope, porque lá em Jope ele encontraria na casa de um determinado Simão curtidor, ou seja, um homem que trabalhava com animais mortos, com peles de animais. Pedro estava instalado nessa casa, junto com esse homem. Certamente o fato de aquele homem curtidor ter dado abrigo a Pedro, já era de alguma forma o início da mensagem que Deus tinha para usar Pedro para transmitir. Porque um curtidor é alguém que lida com animais mortos. E o judeu, ele é muito reservado com relação a essas questões de animais mortos. Por entender, e também de pessoas mortas, por entender que, tendo contato com esse tipo de situação, com a morte, eles ficam impuros. Mas mesmo assim, Pedro estava na casa deste Simão, relacionando-se com ele, alimentando-se lá, e Simão dava a ele a liberdade para que ele pudesse fazer as suas orações e preparava alimento para Pedro. E
o anjo que apareceu ao Cornélio disse assim: olha, você vai lá, você vai mandar ir até Jope, na casa de um Simão, curtidor. Lá você vai encontrar um homem chamado Pedro, e ele virá até aqui e anunciará a você aquilo que você precisa saber. Veja que já havia uma relação interessante, íntima, entre Deus e Cornélio, mas faltava alguma coisa para Cornélio. E Cornélio obedientemente enviou servos seus até Pedro. Enquanto esses homens estavam vindo, era o caminho de algumas horas de viagem, muitas horas de viagem. Deus estava lá falando com Pedro, que também estava orando. Olha o segredo da oração. Falando com Pedro e dando uma visão a ele. Uma visão de um vaso que parecia com um lençol. É até difícil a gente conseguir ver isso, mas é um lençol amarrado pelas suas 4 pontas, formando como se fosse um vaso. E dentro desse lençol, muitos animais vivos. Dentre os animais, alguns deles impuros, dentro da crença, dentro da religiosidade judaica. E a voz que veio da parte de Deus a Pedro foi a seguinte: mata e come. E Pedro, como um ótimo judeu que era, disse assim: de jeito nenhum, não vou fazer isso. Veja, era uma ordem expressa, clara, da parte de Deus, naquela visão que Pedro estava tendo, para que ele matasse e comesse aqueles animais. Pedro estava com fome, era perto de meio-dia, certamente ele não tinha comido nada ainda neste dia, e bateu-lhe a fome. Estava orando, ele ficou com fome. É como se eu dissesse assim: Pedro, está com fome? Mata e come. E ele disse: não, Senhor, não posso, de modo nenhum. Versículo 14, do capítulo 10. Porque nunca comi coisa alguma comum, imunda, não vou comer. E o anjo de Deus que falava a Pedro naquela visão disse assim, versículo 15: não faças tu, comum ou imundo, aquilo que Deus purificou. Se Deus purificou, Pedro, não é imundo. Se Deus purificou, está purificado e você pode comer. Você pode se desamarrar das algemas da religiosidade e atentar, porque foi Deus que limpou, e é Deus que está dizendo: mata e come. Mas Pedro era muito religioso, era crente, mas era muito religioso. E ele instou com o anjo por 3 vezes, como diz no versículo 16. E aconteceu isso por 3 vezes. E o vaso, o lençol em forma de vaso, voltou a recolher-se ao céu. Naquele mesmo momento em que o vaso vai embora e a visão acaba, Pedro estava duvidoso, não tinha entendido aquela visão. Ele não tinha entendido qual era a mensagem de Deus para ele naquele momento. Como assim? Por que é que Deus está mandando eu comer animais imundos, animais impuros? Eu não vou comer. Pedro era bravo até nas visões, né? Eu não vou comer. E aí naquele mesmo momento, chega-se à casa de Simão, o curtidor, os homens enviados por Cornélio, e que pergunta por Pedro: é aqui que Pedro está? E Pedro se apresenta. Enquanto Pedro ainda estava no teto orando, no teto da casa do Simão, e pensando naquela visão, versículo 19, disse-lhe o Espírito Santo do Senhor a Pedro: eis que 3 varões te buscam, Pedro.
levanta-te da oração, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Fui eu que enviei, Pedro, e você deve ir com eles. Pedro desce, atende os homens que perguntavam por ele, e vai até Cesareia, a fim de atender a necessidade de Cornélio. Sai num dia, no outro dia chegam-se até a casa de Cornélio. Quando Pedro chega lá, Cornélio, veja, o anjo de Deus tinha aparecido a Cornélio e tinha falado o nome de um determinado homem que estava num lugar longe. E aí quando Pedro veio, Cornélio entendeu, esse homem deve ser poderosíssimo. E aí Cornélio toma uma atitude estranha à fé cristã. Quando Pedro chega-se a ele imediatamente se dobra, se coloca de joelhos, e Pedro diz assim: não, você não está entendendo, eu sou homem igualzinho a você, levante-se. E Cornélio levantou, e a família de Cornélio, os amigos íntimos de Cornélio, já estavam lá na casa. E aí Pedro pergunta a eles assim: olha, vocês me chamaram aqui para quê? E Cornélio conta-lhe a visão que teve. E Pedro, usado pelo Espírito Santo do Senhor, começa a fazer aquilo que Jesus disse que ele deveria fazer. Preguei aqui num domingo, sobre Mateus 28, 19. Jesus falando aos seus discípulos, dizendo assim: vocês têm que ir, vocês têm que levar o evangelho, e vocês têm que fazer discípulos de todas as nações, e devem batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pedro chegou até Cesareia, na casa do romano Cornélio, centurião, e começou a anunciar o evangelho. Falou sobre Jesus, as obras de Jesus, as coisas que Jesus havia manifestado aqui na terra, pregou o evangelho para Cornélio. Disse que Jesus tinha sido morto por mãos dos homens, que havia ressuscitado e que depois da sua ressurreição tinha aparecido a eles e aos homens, e que ele estava pregando ali naquele momento coisas das quais ele era testemunha ocular. E a mensagem que Pedro ia pregando a respeito de Jesus foi entrando no coração de Cornélio e entrando no coração daqueles que estavam presentes na casa de Cornélio. E aí a gente chega no versículo da leitura. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu sobre eles, caiu sobre aqueles que estavam reunidos, o Espírito Santo. Versículo 45. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, olharam aquilo e ficaram maravilhados da obra do Espírito Santo, de que o Espírito Santo tivesse se derramado também sobre os gentios, porque eles estavam ouvindo os gentios, glorificando a Deus e falando em outras línguas. Veja que a ação do Espírito Santo se deu enquanto Pedro ainda estava falando. O Espírito Santo, veja como é que é o trabalho de Deus. O Espírito Santo que usa o pregador Pedro para anunciar o evangelho às pessoas, e que vai fazendo com que ele se lembre das coisas que Jesus fez, e essas coisas ele comunica ao público ouvinte. O mesmo Espírito Santo que está fazendo isso com Pedro, está trabalhando no coração dos ouvintes. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que a ouviam. É assim que o Espírito Santo trabalha. Veja que Jesus
falou a Pedro que era para ele ir, que era para ele pregar. E o mesmo Deus que mandou Pedro ir, estava com Pedro na hora da pregação. E o mesmo Deus que enviou a Pedro, que colocava as palavras na boca de Pedro, estava trabalhando no coração daqueles que ouviam as palavras de Deus. É assim que o Espírito Santo trabalha. O Espírito Santo não está limitado a pessoas. O Espírito Santo não se limita à igreja. O Espírito Santo não se limita àquilo que você fala também. O Espírito Santo é ilimitado e ele trabalha e ele vai no profundo da alma das pessoas, naquele lugar que médico nenhum consegue chegar, na divisão da alma e do espírito humano. O Espírito Santo chega e ele começa a trabalhar dentro do indivíduo, produzindo vida dentro dele. E qual é a boca que Deus usa? É a boca daqueles que anunciam as boas novas. É a boca daqueles que estão anunciando o Evangelho. É a sua boca, professor, professora. Quando você está dando a aula, quando você está falando às crianças, quando você está falando aos adolescentes, aos adultos, enquanto você fala, o Espírito Santo está te usando e o mesmo Espírito está trabalhando no coração dos homens, dos indivíduos, daqueles que estão machucados, daqueles que estão com uma curiosidade a respeito da Bíblia, e aí vai se fortalecendo esta pessoa no Evangelho, de maneira que a maturidade do Espírito Santo vem para a vida deles. É a plenitude do Espírito Santo trabalhando na vida dos irmãos, trabalhando na vida daqueles que escutam as aulas, daqueles que escutam o Evangelho através da tua boca. Você é um instrumento de Deus. Eu gosto quando o pastor diz que nós somos flechas, não é? Somos flechas que Deus atira para atingir os seus objetivos. Não é você que fará a obra. É muito importante isso aqui. A ciência disso. Não é você que vai fazer a obra. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Qual é a tua obrigação? É chamar. A tua obrigação é estudar. Qual é a tua obrigação? É ler a palavra de Deus. Qual é a tua obrigação? Orar. Fala, Senhor. E estar disponível para Deus, como uma flecha. E Ele te usa para atingir os corações. Deus estava usando Pedro aqui. O Espírito Santo estava usando Pedro. Enquanto Pedro ainda falava, bendito seja o nome de Jesus, o Espírito Santo tomou conta do ambiente. As pessoas começaram a magnificar a Deus, a glorificar o Senhor Jesus Cristo e foram cheias do Espírito Santo de Deus. Depois de Pedro ter percebido que aqueles homens foram impactados pelo Evangelho e que haviam sido batizadas no Espírito Santo naquele momento, Pedro disse assim: não podemos negar a água a esses homens, vamos batizá-los. Jesus tinha dito: pregue o Evangelho, se crerem, deverão ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos, você pensar hoje num judeu batizando o gentio é uma coisa, porque naquela época era algo muito improvável, impossível. Deus precisou ir trabalhando no coração daquele indivíduo judeu chamado Pedro, que era crente, mas era judeu.
e que tinha um montão de coisas da religião judaica arraigada dentro do seu coração. Coisas que precisavam sair dele, de Pedro. Preconceitos que precisavam cair por terra, para que Pedro olhasse os judeus como sendo pessoas alvo de salvação, mas também os gentios. Deus usou um curtidor para dar abrigo a Pedro, deu uma revelação a Pedro, mostrou a Pedro que havia se revelado a um romano, a um indivíduo gentil. Deus usou Pedro para pregar o evangelho. O Espírito Santo confirmou a palavra que Pedro falava, e aí Pedro se viu sem condições de negar o batismo àqueles homens, e os batizou. Às vezes nós, como professores, temos barreiras contra determinados alunos. Às vezes acontece isso, ou porque o aluno é rebelde, ou porque não faz as atividades, ou porque é desatencioso, enfim, há algumas barreiras, mas todas essas barreiras devem cair por terra, porque o evangelho é para o judeu, mas também é para o romano, também é para o estadunidense, também é para o espanhol, é para o português, é para o brasileiro, é para o indiano, é para todos os povos. A aula é para todos os alunos. E quem mais precisa é aquele que mais te dá trabalho. Não tenha dúvidas disso. Quando você estiver enfrentando alguma dificuldade em sala de aula, lembre-se, esse menino está me aperreando, mas é quem mais está precisando da sua ajuda. É quem mais está precisando do seu amor. É quem mais está precisando do evangelho de Deus, da tua boca. Porque se ele está do jeito que está, que deve haver algum problema, não necessariamente de ordem psicológica, mas pode ser um problema de ordem emocional, pode ser um problema de ordem espiritual. E você serve a um Deus que trata todos esses problemas. Então as barreiras de separação que existem em nós, que existem em mim enquanto professor, seja na igreja ou em qualquer lugar onde eu dou aula, elas precisam cair, porque todos precisam ser ensinados. Pedro tinha um montão de barreiras com ele, de maneira que o Espírito Santo foi trabalhando nos indivíduos, e ia trabalhando também Pedro. Versículo 47. Respondeu então Pedro para aqueles irmãos que estavam chocados, os judeus que tinham vindo com ele: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Isso é a sede de ouvir mais o evangelho, de ouvir mais a palavra. Quando Pedro voltou para os apóstolos, para Jerusalém, os judeus já estavam sabendo o que tinha acontecido em Cesareia. Colocaram Pedro no canto da parede. Pedro disse assim: calma, deixa eu explicar. Pedro precisou se explicar. Veja que as barreiras eram grandes mesmo, e não eram apenas as barreiras que estavam com ele, eram as barreiras do sistema. O sistema educacional brasileiro existe, está organizado para que ninguém aprenda nada. E digo isso enquanto professor.
O sistema educacional, todos os sistemas estão no maligno, né? O inimigo, o inferno domina todos os sistemas. O sistema de educação no Brasil é organizado para que ninguém aprenda. É por isso que todo mundo é aprovado. O menino muitas vezes não faz nada o ano todo, mas ele é aprovado. É o sistema que estimula os que não gostam de estudar não estudarem e desestimula aqueles que gostam de estudar. E quem continua estudando dentro desse sistema já é um vitorioso. Você tem lá 5% da quantidade dos alunos do Brasil que de fato estudam, que de fato são estudantes. Aqui na igreja é tranquilo, não é? Aqui na igreja é mais tranquilo. Mas o problema lá de fora, os alunos trazem para cá. E nós precisamos lidar com esses problemas também. E o sistema não queria que os gentios, que os povos gentílicos recebessem o evangelho, e muito menos queriam que fossem batizados. Mas Pedro também enfrentou o sistema para alcançar aqueles que precisavam ser alcançados. São as dificuldades impostas na vida daquele que anuncia o evangelho. É o sono, é o cansaço, é alguém dizendo: rapaz, tu vai estudar de novo para dar aula, vem fazer tal coisa, vamos fazer outra coisa. E você: não, eu preciso estudar, tenho que dar aula. E você vai vencendo a cada dia as dificuldades e vai sendo usado por Deus, que está te vendo lá de cima, e que a maior de todas as recompensas vem dele. Também há recompensas aqui. No dia de ontem, as mensagens foram tantas que eu não consegui responder a todas. Respondi aquelas do WhatsApp, mas as do Instagram, do Facebook, eu não consegui responder. Eu vou responder todos. É uma recompensa para aquele que trabalha, para aquele que ensina. É o reconhecimento de um aluno que te dá uma lembrança, ou daquele que te manda uma mensagem. É o reconhecimento do pastor, do superintendente da escola. Isso é de alguma forma uma recompensa. É uma lembrancinha que você recebe, que não é muito, mas é do coração. São recompensas. Mas a maior de todas as recompensas você terá naquele dia que estiveres diante de Jesus. Ele olhar para você e dizer assim: valeu a pena o teu esforço, valeu a pena insistir com aquele aluno rebelde, valeu a pena se dedicar aos estudos para apresentar um bom alimento para os meus filhos. Entra no gozo do teu Senhor, recebe o teu galardão. Nosso pastor.